As contas do governo não são só números. Elas retratam como vive o povo paranaense. Revelam se o dinheiro pago em impostos retornou em bons serviços públicos. Dizem ainda se o governo gastou os recursos como devia. A análise das contas evidencia a maturidade técnica do Tribunal de Contas. Resulta do compromisso com as leis e os princípios da boa gestão. A análise cada vez mais qualificada motiva os servidores que trabalham no órgão de controle. A avaliação sobre o desempenho do governo tem critério. Enxerga detalhes de uma obra pública, sem perder o horizonte da infraestrutura. É, ao mesmo tempo, minuciosa e ampla. Finanças, gestão e bem-estar social. Qual foi o desempenho? O que dizem as estatísticas? Foram semanas de muita matemática contábil, cálculos financeiros e consultas à legislação. Com a ajuda do Dr. Continhas, auditor do TCE, os números do Paraná foram documentados em 22 cadernos temáticos que estão na internet à espera do seu clique. Acesse e conheça www.tce.pr.gov.br/Contas do Governo 2010. O relatório das contas governamentais não está na internet por acaso. Você, cidadão, tem o direito de saber sobre a gestão do dinheiro público. Acompanhar de perto o trabalho do governante é um grande passo rumo ao exercício pleno da cidadania. Mas é também algo que motiva a ir além. Para o Tribunal de Contas, é importante ter a sociedade como aliada, fiscalizando e cobrando resultados. Nesse sentido, cada caderno técnico aponta o desempenho do governo em diferentes áreas. O parecer do Tribunal sobre as contas está lançado. A partir dele, decide o Poder Legislativo, pela aprovação ou desaprovação, conforme determinação constitucional. É a sociedade, no entanto, quem dá a palavra final. Acompanhe o vídeo e um bom julgamento. Administrar bem o orçamento é como fechar uma conta no azul. Receita maior que despesa sempre ajuda. O Paraná arrecadou menos do que previa em 2010. O orçamento era estimado em cerca de 24 bilhões. A meta não foi atingida. Foram arrecadados pouco mais de 22 bilhões de reais. O valor é 9% abaixo do esperado. Por outro lado, cresceu acima da inflação, 1,65%, e superou 13,14% a arrecadação do ano anterior, 19,6 bilhões de reais. O perfil da receita mostra que para cada real arrecadado, 73 centavos vem de impostos estaduais pagos pelo contribuinte. Em 2010, a receita tributária passou de 16 bilhões de reais. Desse total, é importante notar: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, é o tributo que mais gerou receita, seguido pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Mais uma vez, a arrecadação da parcela estadual com o ICMS cresceu. Tendência observada desde 2007 e consequência dos bons resultados da economia paranaense. Uma prática que já virou recorrente e se repetiu em 2010 foi a abertura de créditos adicionais pelo governo.
Os adicionais geralmente pagam despesas de pessoal, da dívida pública, repasses a municípios e gastos com sentenças judiciais. Vamos aos números. O orçamento inicial sofreu modificações de aproximadamente 24%, quase um quarto do inicial programado. O volume de alterações é considerado alto e revela um descompasso entre o orçamento aprovado na Assembleia e as necessidades reais da sociedade paranaense. A situação só não foi tão preocupante porque boa parte dos créditos extras vieram do cancelamento de outras despesas ao longo do exercício. Com isso, o orçamento final ficou sob controle, quase 2,5% maior, com 577 milhões extras. Vale o alerta: orçamento não pode oscilar demais. E para ficar dentro da lei, deve ser bem planejado e bem executado. No final das contas, 2010 fechou no azul. A diferença entre receita e despesa foi positiva. Deduzidos os chamados restos a pagar, que configuram despesas de anos anteriores, houve superávit de 22 milhões de reais. O saldo em caixa para a gestão seguinte chegou a 2 bilhões e 800 milhões de reais. Só que a administração do orçamento, vista a longo prazo, não anda tão bem. Em diversas áreas, o Paraná não cresce como projetado no plano plurianual. O plano funciona como o termômetro de um mandato de 4 anos. Sobre as metas de 2008 a 2011, o grau de execução dos programas é revelador. O Programa de Aceleração do Crescimento do Paraná sequer saiu do papel. Em 3 anos, não movimentou recursos. Ficou abaixo das metas a execução dos programas para turismo e lazer, educação, trabalho e emprego, meio ambiente e agronegócio. Não evoluíram no mesmo ritmo que os programas para criança e juventude, em habitação ou de transporte e logística. O diagnóstico é simples. As metas de longo prazo precisam de acompanhamento contínuo. Orçamento e plano plurianual definem onde o Paraná quer e pode chegar. Tem tudo a ver com a vida do cidadão e deveriam ser fiscalizados bem de perto. Infelizmente, não é o que acontece. Os números por si sós não mostram, mas o Tribunal de Contas sabe e vem cobrando há muito tempo. A definição do orçamento do Paraná é pouco democrática. A população pouco participa das audiências públicas. As alterações orçamentárias passam longe dos olhos do cidadão. Você já participou de audiência pública? Não, nunca participei. Não, nunca participei. Acompanha como está o orçamento do Paraná? Mas eu, efetivamente, tô sendo um mau cidadão nesse sentido e não tô indo atrás disso, não. Não, senhor. Só pelo que passa nos jornais. Sinal de que a voz do povo no governo anda mal organizada. Fica restrita às urnas e quase não é ouvida durante cada ano do mandato. Os 46 conselhos estaduais que existem para aconselhar os rumos do Paraná poderiam ser mais atuantes. Desses, 19 permaneceram inativos em 2010. Entre os que realmente funcionam, poucos têm função fiscalizatória. Ruim para muitas áreas em que os conselhos estaduais estão inoperantes: desenvolvimento industrial e rural, cultura, patrimônio histórico e museus, saneamento ambiental e política agrícola. Em todas essas áreas de interesse público, o povo deixa de nortear o governo e o diagnóstico do Tribunal de Contas para 2010 é igual ao de 2009. O governo precisa estimular a participação popular, reestruturar ou extinguir os conselhos inativos. Enfim, ouvir mais o cidadão na hora de formular políticas públicas. Se o Paraná fosse uma empresa, teria perfil contraditório, de bom estrategista,
mas endividado. O ganho do governo como acionista de empresas paranaenses e brasileiras cresceu. Ultrapassou os 5 bilhões de reais. Resultado, 28% maior que em 2009. E essa não é a única boa notícia sobre os ativos do governo. Pela primeira vez em 4 anos, o que o governo possui em dinheiro investido em bens, como imóveis e máquinas, supera o estoque de dívidas e gastos com contratos. O saldo no patrimônio do Estado, que passava dos 3 bilhões de reais negativos, agora é positivo em 640 milhões de reais. Só que ainda falta algo básico: um cadastro com informações atualizadas de todos os imóveis e propriedades do governo. Um patrimônio bem gerido significa mais confiança para negociar dívidas. Falando em dívidas, o Paraná encerrou a década devendo mais de 20 bilhões de reais. Se a conta fosse dividida pela população paranaense, sairia R$ 2.000 por habitante. Entre os estados brasileiros, só São Paulo tem maior estoque de dívidas por decisão judicial. O Paraná é o segundo da lista. Devemos algo próximo de 4 bilhões e meio de reais em precatórios. Não há um valor exato, porque o Estado também não tem o devido controle sobre este item da dívida. E aí está o mais grave: o débito pode ser muito maior. O cálculo dos juros sobre os precatórios está incompleto. Falha gerencial grave que mascara o tamanho da dívida e compromete o balanço. O que o Paraná tem a receber em dívidas, a chamada dívida ativa, também continua a crescer. Aumentou 12% no último ano. Já são 13 bilhões e meio de reais. Mas o que o Estado efetivamente recebeu da dívida ativa em 2010 é uma parcela muito pequena, menos de 1% do valor. Isso vem acontecendo há 3 anos. Colocando os números dessa grande empresa chamada Paraná na ponta do lápis, resta uma certeza: não há risco de calote na dívida pública estadual. Para cada R$1 de dívida de curto prazo, havia R$ 1,54 em caixa ao final de 2010. Nenhuma empresa sobrevive se não sabe dividir os recursos entre os seus departamentos. Nem se gasta acima do que pode com salários. A mesma regra vale para os órgãos públicos, só que eles devem atingir metas impostas por lei. Em educação, foram investidos 4 bilhões e meio de reais da Receita de Impostos. É mais do que exigem a Constituição Estadual e a Constituição Federal. A parte da receita direcionada para a saúde, ciência e tecnologia também cumpriu os percentuais mínimos. Esses índices registrados em 2010 foram os segundo melhores em 4 anos da gestão passada. Sinal de que o Paraná encerrou a década e realizou troca de mandato com prudência. Só que a conta do mínimo em saúde pode não fechar no futuro. Se forem excluídas despesas com defesa sanitária e saúde assistencial, o índice da saúde cai para pouco mais de 10% da receita. Pela nova fórmula, não estaria legal. O governo também precisa seguir alguns limites com rédeas nos gastos. Quem dita como o bolo de recursos deve ser repartido dentro do poder público é a Lei de Responsabilidade Fiscal. No Paraná, a receita foi bem repartida entre os órgãos e poderes. Ficaram dentro do limite legal as parcelas repassadas à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público. Boa notícia! Todos esses índices de gastos são menores que os de 2009. O limite de 60% da receita para pagar o salário do funcionalismo também vem sendo respeitado. O índice do Paraná foi de 52% em 2010.
Só que o cálculo do máximo com pessoal pode não fechar no futuro, o que já foi motivo de alerta do Tribunal de Contas. Se forem incluídos os gastos com imposto retido na fonte e pensionistas, o índice sobe para 62% da receita. Pela nova fórmula, estaria acima do teto fiscal. Finanças no azul, patrimônio seguro e atos legais são fundamentais. Nada disso vale muito, porém, se o governo esquece que administra pessoas. E isso precisa ser feito da maneira mais eficiente e impessoal. Eficiência é conseguir, de um ano para outro, aumentar o efetivo de servidores em áreas de interesse público. Ao longo de 2010, o Paraná contratou mais policiais civis e militares. Mais professores começaram a trabalhar nas universidades e na educação básica. O número de aposentados e pensionistas ficou praticamente estável, sofrendo ligeira queda. O número de terceirizados da Secretaria de Educação encolheu. Mas, por outro lado, o quadro do magistério também ficou menor. O que não para de subir e continua sendo uma dor de cabeça na gestão do funcionalismo são as contratações temporárias. O problema é crônico e visível na rede pública de ensino. Muitos professores estão à frente das aulas por prazo limitado. Nos últimos 3 anos, a cada 10 novos educadores, pelo menos 9 entraram como temporários. O governo diz que tem muita gente se aposentando e se afastando da escola. É verdade. Nos últimos 6 anos, mais de 30 mil deixaram de lecionar. O problema é que o governo usa e abusa do regime especial de contratação para repor os professores. Essa prática cresceu no mesmo ritmo dos afastados e não deixa dúvida. A situação tapa-buraco vem de anos. O governo diz que a demissão em massa de mais de 11 mil professores em 2005 tornou o regime especial a única alternativa desde então. Mas também é preciso lembrar, os últimos concursos públicos na área datam de 2003 e 2007. O tribunal cobra mais critérios na nomeação dos cargos em comissão. Apenas as instituições superiores de ensino já dispõem de lei definindo as regras. Só que o governo, como um todo, precisa aderir a essa prática correta e impessoal. Seria tarefa da Coordenação do Controle Interno, criado em 2007, mas só regulamentado em setembro do ano passado. O braço do governo, recém-estruturado, não assinou os relatórios de gestão fiscal, não tomou as medidas corretivas apontadas ao longo da última década pelo Tribunal de Contas. Na prática, o controle interno pouco fez em 2010. Muito precisará ser feito para que comece a funcionar de agora em diante. Sempre que decide promover anúncios de interesse público, o governo deve formalizar um pedido de autorização de divulgação e veiculação, o PADV. Sem PADV, nada feito. Impessoalidade e eficiência foram 2 boas surpresas na gestão dos gastos com comunicação social em 2010. O governo aplicou 28 milhões de reais em publicidade e propaganda. Das despesas que dependiam de PADV, 97% foram devidamente autorizadas. Em 2009, apenas 80% da verba para a comunicação saía corretamente do caixa. O Paraná possui 36 fundos para alavancar diferentes áreas, conforme as prioridades da gestão. 19 desses órgãos especiais movimentaram alguma verba em 2010. O Fundo Estadual de Saúde foi o que teve mais dinheiro sobre o total. Os fundos estaduais também precisam ser melhor gerenciados. Há fundo recebendo do governo menos recursos do que teria direito. É o caso do Fundo de Reequipamento da Polícia, que acumula defasagem de 81% em sua receita desde 2007. Mais grave ainda é a situação do Fundo Penitenciário, que nesses 4 anos
jamais recebeu um único centavo do valor a ele previsto em lei. Cada fundo deve ter razão de existir, verba compatível e importância estratégica. No Paraná atuam os chamados serviços sociais autônomos. São órgãos privados sem fins lucrativos que colaboram com o setor público, ou pelo menos assim deveria ser. Nesse quesito, pouco mudou de 2009 para 2010. O Eco Paraná parece repetir o que já é feito pela Secretaria de Turismo. O Paraná Previdência necessita de um urgente plano de custeio. O Paraná Tecnologia mantém estrutura administrativa, mas não realizou projeto algum e aguarda ser oficialmente extinto. O Paraná Educação se limita a contratar pessoal para a Secretaria de Educação. E o Paraná Cidade, ligado ao desenvolvimento urbano e regional, não possui indicadores de desempenho. Para estatais, para quê afinal? A Agência de Fomento do Paraná, uma espécie de banco social do governo, figura como mais um órgão carente de uma melhor definição a longo prazo. Alguns programas de incentivos funcionam. Em 2010, houve verba para municípios, equipamentos rodoviários e cooperativas. Já a irrigação noturna, o emprego em pequenas empresas e o microcrédito social ficaram à margem do investimento. Tiveram pouco ou nenhum recurso no ano passado ou em anteriores. Em relação ao Banco do Desenvolvimento do Paraná, o governo assumiu uma dívida de grandes proporções. O custo dos títulos deteriorados do BADEP pode chegar a 1/3 da nossa atual dívida com precatórios. O Paraná pode e deve rediscutir a dívida com os credores do banco, o BNDES e a agência Finame. Há dúvidas na Justiça se esse débito é mesmo do governo. Para o Tribunal de Contas, há outra pergunta. Se a agência de fomento já gere os ativos do Banco Banestado, saneando o problema do extinto banco, por que não faz o mesmo com o BADEP? O Paraná recebeu mais recursos do governo federal em 2010. O valor chegou a ser 1/3 maior. A fatia paranaense foi maior que a recebida por Santa Catarina, mas menor que a do Rio Grande do Sul. No Paraná, Curitiba foi o principal polo de investimentos federais, seguida de Maringá, Londrina e Ponta Grossa. Os repasses do estado aos municípios foram menores que a reserva inicial. A maior parte beneficiou educação e saúde. O governo precisa ter as contas em dia para poder investir em serviços à população, cuidar do que realmente mexe com a nossa rotina. Todos queremos mais educação, salas de aula para todos, bom material didático, professores motivados, ensino e pesquisa de ponta nas universidades. O gasto por aluno no nosso estado em 2010 superou a meta nacional. Metade da população paranaense frequenta a sala de aula em algum nível de ensino. Pelas mais de 9.000 escolas, temos 126.000 educadores. Para cada real investido em sala de aula, 49 centavos beneficiaram o ensino fundamental, 18 centavos foram para universidades e 17 para ensino médio. A educação especial e a educação de jovens e adultos também receberam suas fatias. A média paranaense no índice que mede a qualidade da educação, o IDEB, é maior que a brasileira. Só que o dever de casa está incompleto. Precisamos passar a limpo duas questões: a inclusão escolar e a capacitação de professores. A educação especial deveria chegar a mais de 11.000 alunos, mas apenas 1.400 estudantes foram atendidos em 2010. Deveria capacitar milhares de professores, mas menos de 4% do contingente foi treinado. No ensino médio, a meta era qualificar quase 23.000 professores. Não houve nenhum treinamento.
A falta de formação contínua e o regime temporário vão contra a nossa educação. Na visão do Tribunal de Contas, esse é um problema de todos. Todos queremos mais saúde. Unidades de atendimento e hospitais equipados para bem receber e tratar os doentes. Em 2010, o governo injetou 1 bilhão e 400 milhões de reais. Para cada real investido, 42 centavos foram para assistência ambulatorial e hospitalar. 26 centavos custearam a gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS. Outros 9 centavos pagaram fornecimento de remédios à população. Bom para a saúde de mães e recém-nascidos. A taxa de mortalidade infantil continua a cair. A ocorrência de óbitos maternos para cada 100 mil nascidos também está menor. Ao longo do ano, o Paraná conviveu com 2 endemias. Os casos de dengue foram noticiados principalmente nas regiões Oeste, Noroeste e Norte do estado. 33.456 pessoas foram confirmadas com a doença em 2010. Dos 399 municípios, 162 combateram ativamente a propagação do mosquito, com políticas preventivas. O avanço da gripe influenza H1N1 está sob controle. Caiu drasticamente o total de casos e o número de mortes pelo vírus. O estado deve continuar forte na vigilância de epidemias. A oferta de remédios à população custou 61 milhões de reais. Mais da metade dos medicamentos, paga pelo governo, atende ordem judicial e uma outra importante fatia trata pacientes com diabetes. Todos queremos mais segurança e justiça, policiamento nas ruas e prevenção de crimes. Sem espaços nas prisões, fica difícil atingir índices baixos de criminalidade. O governo esperava erguer área de presídios equivalente a 13 campos de futebol. A meta bateu na trave e a área construída igualou o tamanho de 5 campos, abaixo da previsão. A Secretaria de Justiça e Cidadania teve mais recursos para manter a Defensoria Pública e as penitenciárias no Paraná. O orçamento total de 2010 foi maior e melhor aproveitado que em 2009. A capacidade em presídios e a população carcerária ficaram estáveis em 2010, a excedente de 214 vagas, mas as delegacias estão cheias e novos mandados precisam ser cumpridos. A capacitação de presos não evoluiu, ao contrário, menos detentos aprenderam algum ofício atrás das grades. O governo não aumentou o efetivo de agentes e profissionais atuando nas cadeias. Resultado: há um agente penitenciário para cada 17 presos. A Secretaria de Segurança Pública, fundamental para os serviços de polícia e bombeiros, captou mais verba. Esse orçamento também foi maior e melhor executado no comparativo com 2009. Por outro lado, o déficit de policiais aumentou, subiu 2 pontos percentuais. Das 24 mil vagas na Polícia Militar, quase 7 mil estão ociosas. Na Polícia Civil, a mesma história se repete. Há muitos postos de trabalho, boa parte não preenchida, mas a insegurança não é só a falta de policiais. A frota de veículos está sucateada. A tecnologia nas investigações e os equipamentos de informática defasados. Não há integração e planejamento. A criminalidade avança, mas o Paraná não investe em inteligência. Devido à superlotação, 40 delegacias chegaram a ser interditadas. No Instituto Médico Legal, havia 119 corpos aguardando liberação, alguns desde 2008. Todos queremos uma boa Copa do Mundo em Curitiba, mas também que as obras públicas sejam bem orçadas para que não faltem novos hospitais, escolas e estradas no futuro. Os contratos de concessão das rodovias estão sofrendo pente fino do TCE em 2011. O Tribunal de Contas quer saber por que o pedágio no Paraná é um dos mais altos do país. Em 2010, saúde e educação
foram prioridade em infraestrutura pública, os principais canteiros de obras do governo. O tribunal acompanhou obras como a do Hospital Regional de Ponta Grossa, nas universidades, ou a reforma do Palácio Iguaçu, vizinho do TCE no Centro Cívico, em Curitiba. A Secretaria de Obras Públicas foi o órgão do governo que mais executou projetos de infraestrutura. Contratou e fiscalizou mais de 1.300 empreendimentos. Atrás aparecem as obras do Paraná Cidade e do Departamento de Estradas e Rodagem, o DER. Todos queremos uma boa aposentadoria. O sistema de previdência deve ser sustentável e garantir perspectiva a quem deseja aproveitar a melhor idade. Infelizmente, o rombo no Paraná Previdência só faz crescer. A paraestatal do governo é destaque negativo há anos. O déficit acumulado na Previdência paranaense superou a casa dos 3 bilhões de reais. O cálculo atuarial é revelador. O que o governo realmente tem guardado está abaixo da reserva de dinheiro ideal para manter o fundo em equilíbrio, ou seja, o que a Previdência tem hoje cobre os benefícios atualmente pagos. Mas essa diferença negativa, o déficit técnico, precisa ser superado. Só assim, a cobertura futura estará garantida a pensionistas e aposentados. O Estado não conseguiu implementar um plano de custeio do fundo. Apenas passou a informar os valores mensais pagos ao Paraná Previdência. As parcelas que o governo repassa ao fundo ainda são menores do que deveriam. As contribuições estão abaixo do previsto em lei e ainda não incluem servidores inativos e pensionistas. Educação, saúde, segurança, obras e previdência. 5 áreas estratégicas reveladoras da qualidade de vida paranaense em que o Estado não pode falhar. Sem o desenvolvimento de todos, os indicadores sociais não melhoram e a qualidade de vida não avança. O compromisso do tribunal está bem delineado na figura do Dr. Continhas, auditor do TCE e fiscal do dinheiro público. Ele revisou as contas do Paraná, página por página, assunto por assunto, e garante, sempre que houver política pública com problema, o TCE vai estar lá para auditar. O Tribunal de Contas vai continuar de olho no bem-estar do cidadão, vigiando com rigor o uso do dinheiro público. O órgão de fiscalização está sintonizado com a tecnologia e a cidadania. Em junho deste ano, fez 64 anos de história e pode estampar com orgulho um fato inédito: extinguiu os processos em papel. Ao entrar no tribunal, todas as contas públicas tornam-se digitais. Mais uma vez, portanto, a assinatura do relator não será feita à caneta. 2011 é o segundo ano em que as contas do governo estadual recebem parecer prévio digital. Avanços que deixam mais ágil o trabalho e fortalecem o zelo pelo dinheiro público. Esta apresentação é uma síntese da análise das contas de 2010. Foram abordados todos os aspectos para se chegar a um parecer final. Os números do Paraná foram melhores do que os apresentados no exercício anterior. Isto demonstra que houve correções nas ações de governo. No entanto, pode-se dizer que mais deve ser feito para que a gestão pública seja eficiente e eficaz. As ressalvas, determinações, recomendações e sugestões apontam os caminhos. Parte do que foi anteriormente solicitado pelo tribunal já está sendo executado pelo atual governo. Assim, restou reforçar exigências e acrescentar outras necessárias para o aperfeiçoamento da administração. A sociedade pode confiar. Todas as ações corretivas
a serem implementadas pelo Poder Executivo serão devidamente monitoradas pelo relator das contas de 2011. Recursos bem aplicados, mais qualidade de vida para todos. Muito obrigado.